Livro rendido ao Espírito Santo, de Haley Brown, capítulo 6. A administração do dom. Como falamos no capítulo anterior, o arrependimento é a troca das mentiras que estamos acreditando pela verdade vitoriosa da natureza dele. Trocar os nossos pensamentos pelos de Deus vai além de apenas substituir mentiras. Isso nos convida a firmar uma parceria com ele em tudo o que fazemos. Tudo o que Deus criou foi projetado para crescer e dar frutos, e desde que o sistema não esteja quebrado e não haja limites impostos, ele se expandirá. O trabalho do Espírito Santo em nós amplia a nossa capacidade de receber, carregar e revelar o extraordinário reino de Deus. Esse trabalho leva o nosso entendimento para além do conhecimento em nossas mentes ou intelecto, capacitando todo o nosso ser, mente, vontade e emoções a se engajar com ele. Deus deseja avançar o seu reino em nós e através da nossa vida por meio da parceria e cooperação com Ele. Quero destacar duas maneiras principais pelas quais podemos cooperar com o Espírito Santo. Uma delas é administrar os dons que Deus nos deu para a sua glória e para edificar o seu reino. Muitas vezes fazemos coisas com fidelidade e obediência porque Deus nos pediu, mas não necessariamente porque sentimos fortemente a sua presença nos impulsionando. Isso pode incluir a sua devoção diária, como você trata a sua família, se ama o próximo, entre outras coisas. Embora nem sempre pareça tão poderoso, é imprescindível. Acho que muitas vezes subestimamos o dom natural porque não o sentimos como tão espiritual, mas a vida do crente é espiritual em todos os sentidos. Somos o sacrifício vivo para o Senhor. A administração dos nossos dons é importante porque eles são dados por Deus e Ele valoriza o que nos deu. Não apenas os dons, mas todo o nosso ser é um presente de Deus para administrarmos. Nossos dons não são apenas as ferramentas que temos, mas também nossa personalidade, paixões e motivações. Não há uma parte de você que seja criação sua, mas somente você tem a capacidade de gerenciar e controlar as suas atitudes e crenças. Deus o fez de forma única para um propósito, e Ele não despreza nenhuma parte sua. Ele ama a sua personalidade, porque é o lugar escolhido por Ele para habitar. Quando administramos a nós mesmos e os dons que Ele nos deu para a sua glória e seu reino, aprendemos a caminhar adequadamente na autoridade que Ele entregou àqueles que creem. Essa autoridade que recebemos do Senhor é como chaves para abrir e desbloquear o seu reino nos âmbitos da sociedade da qual fazemos parte. Vemos isso na história da parábola dos talentos, em Mateus 25, versículo 14 a 30. Muitos de nós já ouvimos essa história ser pregada. Jesus ilustra a prosperidade e a autoridade conectados à administração do que nos foi dado. A parábola começa com um homem rico saindo em uma jornada, e ele confia a alguns de seus servos a riqueza que adquiriu. A um, ele dá 5 talentos, a outro, 2 talentos, e a outro, 1 talento. A palavra diz que ele dá conforme a capacidade de cada um. A história segue afirmando que o homem recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos dobraram a quantidade que lhes foi dada, mas o que havia recebido 1 talento tinha escondido-o num saco na terra. A seguir a passagem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Mateus, capítulo 25, versículo 25 a 29, NVI. A fé e as lentes que temos. Nesta parábola, Jesus está ilustrando como administrar os dons que nos foram confiados.
Ao ler essa passagem, a primeira coisa que reconheço é a necessidade de termos fé para administrar o que nos foi dado. Temos apenas uma vida, um corpo, uma personalidade e um número limitado de dias para vivermos a jornada que Deus nos entregou. E isso vai exigir fé em quem Ele é e o desejo em mim para realizar essa tarefa. Os 2 primeiros homens aumentaram o que lhes foi dado, utilizando o que tinham para o benefício do mestre. Eles se arriscaram e o mestre ficou satisfeito. O terceiro servo fez o oposto. Ele não assumiu nenhum risco, demonstrou pouca ou nenhuma fé e assim escolheu a autoproteção. Vemos que ele explica por que escolheu a autoproteção e foi a forma como entendia quem estava governando sobre ele que determinou o risco que ele assumiu. Acho que em algum lugar no coração deste servo, a maneira como ele percebia o mestre estava distorcida pela forma como via a si mesmo. Os outros 2 servos não tinham o mesmo problema com o mestre, apenas ele. É maravilhoso ser como os 2 primeiros, mas percebo em mim aquele servo que enterrou o que lhe foi confiado. Lembro-me claramente de receber uma palavra de um dos nossos líderes sêniores aqui na Bethel, Chris Valuton, nos meus primeiros anos na equipe. Eu era jovem e não tinha um nível de liderança proeminente em nosso ambiente, mas estava executando da melhor maneira possível as responsabilidades que me foram confiadas. Esse é um dos maiores privilégios que tive, receber influência em qualquer nível, em um ambiente no qual eu havia sacrificado tudo para fazer parte como aluna. Eu fazia parte da equipe de liderança de um dos cultos frequentados pelos alunos em nossos campos secundários aqui em Reading. Fui convidada a levantar a oferta. Quando terminei e estava voltando para o meu assento, Chris se aproximou e disse algo incrivelmente profundo para mim. Ele me disse que eu tinha o dom da comunicação e de contar histórias na minha vida. Ele falou ainda que eu precisava administrar 30 minutos por dia, lendo a palavra e escrevendo tudo o que o Senhor me mostrasse. Eu realmente gostei do que ele estava dizendo e me senti muito bem naquele momento. Mas então ele disse algo que foi profundo. Eu preciso que você faça isso. Estou falando sério. A partir daí, ele profetizou algumas coisas significativas sobre o meu futuro em Reading e dentro do ambiente da Bethel. O que ele me disse parecia grande demais para eu alcançar. Não me entenda mal. Parecia algo significativo e poderoso, algo do qual eu me sentiria honrada em fazer parte, mas atingiu uma parte do meu coração que estava distorcida. Recebi a palavra com grande alegria. Sentei-me valiosa e forte naquele momento. Fui encorajada, mas quando fui fazer o que ele havia profetizado, rapidamente perdi a motivação. A minha visão sobre quem eu era e quem eu não era, e como eu acreditava que Deus, o meu mestre, lidaria com a falta que eu sentia, estava afetando a maneira como eu administrava aquela palavra. Quando não conhecemos a natureza de Deus e o seu desejo de fazer parceria, quando não conhecemos a bondade de Deus e a sua fidelidade para conosco, vivemos limitados em seus propósitos. Esse medo que o servo tinha não era o temor do Senhor, mas era o medo da punição. Deus disciplina e não pune. Jesus levou a nossa punição na cruz para comprar a nossa paz. Ver Isaías 53:5. A disciplina aborda as questões internas que estão causando maus frutos, enquanto a punição trata apenas dos frutos externos. A disciplina zela pela pessoa, tendo em mente a sua saúde. Já a punição se importa com a aparência da pessoa e faz o repressor aparecer. Nunca disciplinamos nossos filhos para que possamos ter uma boa aparência. Nós os disciplinamos para o bem deles, para que andem retos e fortes em liberdade, a fim de conduzi-los nos caminhos do Senhor e da sua graça. O temor do Senhor. Quero falar brevemente sobre o temor do Senhor, pois é essencial para caminharmos em uma boa administração da presença de Deus. Quando rejeitamos o temor do Senhor, porque o confundimos com o medo, construímos uma casa sem uma parte essencial do seu alicerce, e todos sabemos que essa casa não pode se manter de pé. Provérbios fala muitas vezes sobre o temor do Senhor. Em Provérbios 9:10, NVI, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, significa que o fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. É o ponto de partida sobre o qual construímos nossa sabedoria e entendimento.
A forma como vemos a Deus é fundamental para conhecê-lo e caminhar na sabedoria e no entendimento que precisamos para administrar o que Ele nos deu. Todo conhecimento e entendimento que não são construídos sobre a visão correta de Deus não resistirão às tempestades e aos desafios. Isaías 11 fala sobre o que acontecerá quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, repousar sobre Jesus. Uma das expressões distintas do Espírito Santo repousando e operando na vida de Jesus é o espírito do temor do Senhor, e ele declara que Jesus teria prazer no temor do Senhor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Isaías 11, 1-3 NVI. O temor do Senhor não é para nos limitar, mas para nos libertar. Temer a Deus não é um medo demoníaco que conhecemos, mas um temor santo e reverente que nos alinha com Ele na qualidade de mestre. É a consciência da sua grandeza e da nossa pequenez. Ele não é apenas misericordioso, mas também é justo. Ele é bondoso, mas também é o Todo-Poderoso. Os seus olhos, que ardem como fogo, estão cheios de amor e estão sobre nós o tempo todo. Isso não deve nos escapar. O temor do Senhor nos mantém cientes da nossa absoluta necessidade dele e nos faz andar de mãos dadas com a sua natureza de amor e fidelidade. O temor do Senhor é a reverência e o reconhecimento da sua santidade absoluta, além de um grande alívio por estarmos em sua aliança de graça. A tensão entre os dois deve ser sentida na vida do crente, pois a ênfase de um sobre o outro cria um medo paralisante ou um sentimento absoluto de direito adquirido ou de privilégio. Na cultura atual do mundo, estamos muito felizes em falar sobre o amor, mas quando pregamos sobre santidade, pode parecer que estamos falando um palavrão. O Espírito Santo é quem nos ajuda a andar no temor do Senhor e em seu grande amor e misericórdia. Ele nos ensina a segurar ambos de mãos dadas para que possamos conhecer a Deus e servi-lo em todos os nossos caminhos. Quando conhecemos a Deus, andamos em entendimento e podemos administrar os maravilhosos dons que Ele nos deu. Os nossos dons e os dons do Espírito Santo devem ser administrados em reverência e intimidade com o Senhor. Ambos são necessários para a saúde e o aumento deles e da autoridade de Deus em nossa vida. Para experimentarmos um aumento desses dons, será necessário entender e crer em quem Ele diz ser, além de confiar no seu Espírito Santo em nós. Administrar bem o que Ele nos deu é viver em responsabilidade para com o Senhor e em liberdade para agir com fé, sabendo que Ele está conosco e que o seu Espírito nos capacita. Crescer em autoridade em Deus é administrar bem os recursos que Ele nos confiou. Não devemos e não podemos nos comparar com o que o outro tem, porque essa passagem diz claramente que a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Deus deu o que você tem a capacidade de administrar, e conforme fizer isso, será confiado mais a você. Administrando a sua glória. A outra maneira que quero destacar é a cooperação com a presença tangível de Deus. Isso é o mesmo que a realidade de andar com Ele na viração do dia, como acontecia em Gênesis. Desde o início, antes do pecado entrar no mundo, caminhar diariamente com Deus era parte da nossa herança. A introdução do pecado causou uma separação no nosso relacionamento com Ele, mas o presente generoso e misericordioso da cruz e da ressurreição restaurou a nossa caminhada com Deus. Agora é hora de fazermos isso. Muitas pessoas chamam isso de cooperação com a presença tangível do Espírito Santo, ou de mover-se na glória. A glória de Deus é a beleza de sua própria presença manifestada às pessoas. Existiram muitos indivíduos que caminharam em uma expressão poderosa de cooperação com a glória de Deus. Nos nossos círculos, frequentemente ouço as pessoas falarem sobre a glória. Eu amo falar sobre isso e não vejo problema algum, a menos que falhemos em reconhecer que a glória não é o objeto, mas uma pessoa. Glória é a manifestação da beleza do próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Oh, que possamos amar quando a beleza do Espírito Santo começar a se mover em uma sala.
Muitas vezes esse mover é sutil e suave no início, seja de forma pessoal ou corporativa. Requer sensibilidade e humildade para buscá-lo e cooperar com tamanha magnificência. Eu amo adorar e adorarei em gratidão e fé por tudo que ele fez por mim durante todos os meus dias. Mas algo acontece quando adoramos com a consciência da sua presença. Quando não apenas cantamos sobre ele, mas cantamos para ele. Neste lugar, uma oferta rendida de amor convida a um repouso da sua presença de uma maneira que ninguém poderia forçar. Sinto que a pergunta que muitos fazem é esta: como é quando a glória vem? A resposta é que o mover tangível do Espírito Santo traz um despertar no nosso espírito. O tempo natural parece parar e, nesse lugar, começamos a experimentar a realidade do reino e da eternidade. Parece que as cores, os sons, os pensamentos e os nossos sentidos se tornam mais nítidos, claros e brilhantes. Ao contemplarmos a glória da sua presença, a nossa fé começa a rugir dentro de nós e percebemos que a eternidade é a nossa verdadeira realidade. Grandes milagres acontecem com facilidade na atmosfera da presença de Deus e coisas pelas quais ansiamos ver uma ruptura acontecem num momento. Há uma beleza que você pode ver ou sentir em uma pessoa ou em um ambiente onde o Espírito Santo está se manifestando. É algo que não conseguimos descrever completamente porque o nosso espírito simplesmente sabe e sente. Há uma maravilhosa clareza de mente e ternura de coração que acontece quando a sua glória enche o ambiente. O administrar o que Deus está dando de si mesmo nesses momentos significa dar nossa atenção e afeto completos ao que Ele está fazendo. Ao honrarmos e adorarmos a sua presença manifesta, somos despertados para a maravilha de Jesus e entramos em uma consciência aguçada da nossa identidade em Cristo, nossa autoridade espiritual e nossa herança nele. A manifestação da sua glória nos desperta para a realidade da majestade de Jesus e da sua cruz, permitindo-nos mover em grande revelação, porque ao conhecermos o Espírito Santo, também estamos conhecendo o Filho e o Pai. Quando falo sobre o Espírito Santo sendo conhecido, é importante lembrar que ele não é separado do Pai ou do Filho, pois os três são um. Muitas vezes, nos momentos em que a glória, a beleza de Deus, começa a se manifestar, sentimos isso de forma muito sutil e percebemos que precisamos fazer algo a respeito. Os humanos adoram obter resultados ou saber qual é o propósito de algo antes de se entregarem a ele. Essas podem ser ótimas características para operar no natural, mas nos protegermos de sermos prejudicados, Essas podem ser ótimas características para operar no natural, para nos protegermos de sermos prejudicados, mas isso não nos serve bem ao cooperarmos com o Espírito Santo. A mente santificada, rendida ao Espírito, sabe que quando a presença tangível de Deus está se movendo, não é hora de colocar as mãos no volante, mas sim de simplesmente obedecer e responder. A nossa capacidade de reconhecer e responder aos movimentos sutis do Espírito Santo geralmente determina a profundidade com a qual o experimentamos. Digo geralmente porque há momentos em que Deus não espera por ninguém e faz o que quer, e isso é maravilhoso. Esses momentos soberanos são para serem desfrutados, enquanto os momentos de administração são aqueles em que devemos seguir os seus caminhos. A pomba está procurando um lugar de paz para descansar, um lugar que não tente controlá-lo, como se algum dia pudéssemos, mas que se mova conforme ele se move e espere conforme ele espera. Existem algumas maneiras comuns de experimentarmos o mover de Deus ao longo das gerações e também, claro, as incomuns, que tendem a levantar questionamentos. Mas não estamos aqui pelo que as pessoas pensam, mas sim porque queremos conhecer a Deus. Algumas das maneiras mais típicas de ver a manifestação do repousar do Espírito Santo acontecem quando as pessoas experimentam sensações físicas no seu corpo. Alguns têm a sensação de calor ou de frio no seu corpo. Isso pode ser como se uma parte do corpo ou o seu corpo inteiro estivesse em chamas ou com uma presença doce e refrescante, como uma água fluindo ou um vento soprando. Na palavra de Deus, vemos referências do Espírito Santo como fogo, vento ou água.
Para alguns, quando o poder de Deus começa a tocar nos seus corpos, eles têm uma sensação de eletricidade se movendo através deles e tremem. Outros sentem um peso sobre eles que os faz se curvarem ou, em casos mais extremos, caírem ao chão. Vemos no Antigo e no Novo Testamento que, frequentemente, quando o Espírito Santo caía sobre eles, profetizavam e, em Atos 2, claro, falaram em línguas e foram confundidos como embriagados. Não pretendo entender tudo isso, mas certamente vejo referências a Deus fazendo o que quer ao longo da sua palavra. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo 3, vemos Ezequiel ser levantado pelos cabelos e levado para uma atmosfera acima da terra para ver várias coisas acontecendo em Jerusalém. Os apóstolos foram julgados como embriagados, ver Atos 2, e Pedro entrou em transe mais de uma vez, ver Atos 10, 9 ao 23 e Atos 22, 17 ao 21. Outras oportunidades poderiam ser coisas incomuns se manifestando diante dos nossos olhos. Em 2012, estive na sala algumas vezes quando uma nuvem de pó dourado girava pelo santuário da Bethel durante um tempo de adoração. Sei que muitos criticaram isso e chamaram de fabricado, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Vi algumas vezes esse pó de brilho dourado se manifestar, algumas vezes de maneiras mais sutis, e o reconhecimento disso não distraiu, mas ampliou a presença de Jesus conosco. À medida que dávamos espaço para o que ele estava fazendo, Jesus era adorado e valorizado. Então, isso aumentava. O valor de reconhecer a manifestação não é para buscá-la, mas honrar aquele que tem prazer em mostrar algo de si mesmo e do seu reino para nós. Em nosso meio, Deus é para ser valorizado e reconhecido. Não buscamos a manifestação, isso seria tolice. Buscamos a presença de Deus e a honramos. Eu não ignoraria um presente. Eu não ignoraria um presente de alguém que amo, mas valorizo o presente que estou recebendo porque estimo profundamente essa pessoa. O reconhecimento do seu repouso é apenas o começo de mover-se com a sua agenda. Sou tão grata que não precisamos aprender tudo isso em um instante, mas recebemos uma vida cheia de momentos para aprender com Ele e crescer em nossa cooperação com a glória de Deus. Houve momentos em que senti o Espírito Santo repousar e me movimentei muito rapidamente ou me movi para a direção errada. Não intencionalmente, claro, mas por ignorância e muitas vezes por meu próprio zelo. Em nossa escola de ministério, como líderes, temos uma liberdade incrível para discernir e nos mover com o que o Espírito Santo está fazendo. Eu me deparei em muitos momentos em que consegui discernir que o Espírito estava se movendo, mas nem sempre sei qual é a resposta certa. Eu me encontrei em muitas oportunidades em que preguei e depois orei por um derramamento do Espírito. O Espírito Santo começou a se mover e tocar as pessoas e fiquei sem saber o que fazer em seguida. Devo esperar? Devo orar? Devo compartilhar? Devo cantar? Uma vez, sentei-me com Bill Johnson para fazer essas perguntas, esperando que ele tivesse algum tipo de fórmula para resolver meu problema. Mas em vez disso, ele começou a aliviar o meu medo e me encorajou a ver que cada momento era uma oportunidade de aprendizado. Momentos em que posso conhecer a sua natureza, os seus caminhos e o que ele ama. Em vez de ter medo de errar, agora faço o meu melhor para cooperar com ele. E quando sinto que errei, volto e descubro onde me movi à esquerda quando ele estava indo à direita, para que da próxima vez eu possa me mover conforme o seu direcionamento. Precisamos estar dispostos a explorar lugares com o Senhor, onde não nos sentimos equipados ou conhecedores de como liderar tudo. Isso nos ajuda a descobrir a dança da parceria em que podemos estar com Ele. Não estou nisso por mim. Estou aqui para receber e hospedá-lo como meu tudo em todas as coisas. Nossa resposta. É vital que entendamos o propósito da obra do Espírito em cada um de nós, para que possamos reconhecer o seu valor. Os encontros com Deus não são apenas para sermos tocados, mas para nos transformar e revelar a natureza de Deus, de modo que possamos apresentá-lo ao mundo. Isso significa que devemos administrar o que recebemos dele,
validando a sua obra em nós e nas pessoas ao nosso redor. Validar a sua presença significa dar nosso tempo e atenção ao que sentimos que Ele está fazendo, acima de qualquer outra coisa, porque no final das contas, como seres humanos, protegemos o que valorizamos. Eu me lembro do primeiro carro que dirigi aqui em Reading. Era um Ford Focus branco de 2002 e em algum momento alguém amassou todo o lado do motorista ao acelerar acidentalmente em vez de frear para dentro da vaga ao lado em que me encontrava. Frequentemente, vejo-me saindo de casa com pressa para chegar a tempo nas minhas reuniões e, do jeito que a nossa entrada é organizada, quando dou ré na garagem, sempre há uma longa fileira de arbustos paralela ao meu carro. No meu estado apressado, eu geralmente dava ré tão rápido que esses arbustos raspavam do lado do motorista, mas como aquele carro não era muito valioso para mim, eu não me importava tanto. Alguns anos depois, eu juntei dinheiro e comprei o meu primeiro carro novo. Era um Kia Soul de 2013 e eu estava tão orgulhosa dele. O meu Kia Soul não tinha amassados nem arranhões e custou-nos muitos meses de sacrifício para economizar o valor desse novo carro. A primeira vez que dei ré com aquele carro para sair da garagem, dirigi devagar e fui ajustando para garantir que não chegasse perto dos arbustos. Percebi que se eu quisesse proteger o meu carro novo, teria que ajustar a minha rotina matinal para ter tempo de dar ré com cuidado, porque agora eu tinha algo valioso para mim. Quando valorizamos algo em nossas vidas, temos que nos ajustar para dar espaço a essas coisas, e isso não é diferente com o Senhor. Quando passamos a valorizar a presença de Deus e entender o poder da sua obra em nós e no corpo, somos confrontados com a necessidade de ajustar algumas das coisas que fazíamos antes. A única maneira de experimentarmos verdadeiramente a plenitude do que Ele está fazendo em nós é deixando a nossa agenda de lado para adorá-lo, buscá-lo e abrir espaço para que Ele se mova. Quando falhamos em dar atenção e fazer os ajustes para mover a obra do Espírito Santo, podemos impedir a grande obra que Ele deseja realizar em nós. Claro que existe graça e todos nós falharemos em algum momento, mas que o nosso erro humano não seja uma desculpa para permanecermos estagnados e não nos inclinarmos para nos ajustar ao seu movimento. A obra do Espírito Santo em nossa vida não é para nos consertar, mas para usar cada circunstância e formar Jesus em nós. Deus não desperdiça um movimento na vida daqueles que o amam. E os que estão dispostos a se render aos caminhos do Espírito verão que Ele está trabalhando em nós para que comecemos a amar como Jesus, parecer com Ele, pensar como Ele e agir como Ele. A nossa vida revela Jesus e o seu maravilhoso reino a um mundo perdido e agonizante. Não dá para vivermos como Jesus por nossas próprias forças, e Deus sabe disso. Por isso, é do agrado do Pai nos dar o Espírito Santo, pois é Ele quem faz a grande obra de nos transformar à semelhança de Cristo. Tire um momento e pense em como Jesus está sendo formado na sua vida nessa estação. Qual faceta do seu caráter Ele está formando em você agora? O Espírito Santo está trabalhando em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor para torná-las semelhantes a Jesus em todas as áreas, para que possam ser como Ele. Uma vida que reflete a de Jesus é a vida mais plena que podemos ter. Deus não desperdiça coisa alguma e usará até as nossas circunstâncias mais difíceis para o nosso próprio bem. Embora Ele não crie as dificuldades para nós, Ele as usará para fortalecer a nossa fé e edificar a presença de Cristo em nós. Vê Romanos 8, 28 e Romanos 5, de 3 a 5. Ele tem um propósito para nós, mesmo quando estamos pressionados por todos os lados. Qual circunstância está desafiando você? Pergunte ao Espírito Santo como Ele está trabalhando para transformá-la em algo para o seu bem, formando a natureza de Jesus em você. Durante o meu encontro com o Senhor e depois disso, passei muito tempo na Bíblia aprendendo sobre o Espírito de Deus e recebendo ensinamentos de homens e mulheres de fé que administraram esses poderosos encontros antes de mim.
Levei os últimos 3 anos gerenciando esses encontros para começar a aprender a cooperar com o que ele iniciou e conhecer os seus caminhos a partir do que ele depositou em mim. Foram 3 anos de tempo com o Senhor, processando e ponderando o que experimentei. 3 anos compartilhando a minha história em quase todos os ambientes em que fui convidada. E ainda estou aprendendo sobre o que Deus me deu naquelas 6 semanas. Depois de contar a minha história mais de 100 vezes, o Espírito Santo ainda me impulsiona a compartilhá-la e, sem falhar, ele vem poderosamente para encontrar o seu povo todas as vezes. Eu mesma ainda choro em diferentes momentos dessa história por causa do quão transformadora ela foi e continua sendo para mim. Às vezes, sinto-me tola compartilhando a minha história novamente, questionando se pareço alguém sem profundidade ou que não tem mais nada a dizer, mas sei que é apenas ao cooperar com ele que a verdadeira vida é liberada ao seu povo. Muitas pessoas têm encontros poderosos com o Senhor, mas é preciso intencionalidade para continuar se inclinando à intimidade que experimentaram naqueles momentos. Muitas vezes, as pessoas vêm até mim sentindo que, quando a intensidade do encontro diminuiu, elas falharam ou fizeram algo errado. Na realidade, aquele era um momento para elas descobrirem e administrarem o que receberam. Não é a manifestação do encontro que é o verdadeiro prêmio, mas a revelação de quem Deus é e o que Ele quer que conheçamos dele, que devemos valorizar e crescer. Isso só pode ser feito dando nosso tempo, energia e afeto intencionalmente a Ele e à Sua palavra. Devemos investir o nosso tempo no lugar secreto com o Senhor e permitir que Ele crie um lugar secreto dentro do nosso coração. Quando nos tornamos conscientes de que somos a morada do Espírito Santo, entendemos que devemos hospedá-lo. É aqui que aprendemos a cultivar um lugar que podemos orientar o nosso coração para a realidade de Deus conosco a cada momento de cada dia. Que presente glorioso nos foi dado! Embora Deus tenha nos projetado para sermos individualmente cheios do seu Espírito, Ele também nos projetou para sermos coletivamente unificados no Espírito e experimentá-lo como um corpo. No capítulo anterior, falamos sobre ser o templo do Espírito Santo. Paulo é um dos principais escritores no Novo Testamento que escreve sobre sermos o templo do Espírito Santo. Sempre que Paulo fala do indivíduo como templo, ele frequentemente contrasta com o corpo coletivo, sendo o templo também. A intenção de Deus era que aprendêssemos a cooperar com Ele como indivíduos e assim aprendêssemos a cooperar com Ele juntos. Muitas pessoas dizem que a unidade traz avivamento, mas no livro de Atos vemos que é, na verdade, o derramar do Espírito que gera uma unidade radical no nascimento da igreja. É claro que a unidade envolve escolha, mas existe uma unidade maior que podemos alcançar e que vai além da nossa própria capacidade de escolhermos uns aos outros. É o derramar do Espírito sobre um grupo de pessoas que cria um vínculo inquebrável. Não é uma unidade de concordância, mas uma unidade de submissão a um só Deus, uma só cabeça, Cristo Jesus, e um só Espírito que nos une. A unidade no Espírito Santo gera honra em nosso coração pelos outros e pelo design único de cada um. Isso nos conduz a uma grande liberdade como indivíduos, permitindo que sejamos quem fomos criados para ser, trazendo nossas únicas forças para o benefício do corpo. Quando reconhecemos que o nosso próximo também é um templo do Espírito Santo, aprendemos a valorizar e reconhecer os seus dons e a sua obra na vida dele, e assim aprendemos a cooperar com outras expressões que diferem das nossas. Responder bem e com humildade ao Senhor, movendo-se em nossos irmãos e irmãs, é primordial para cooperar com o Espírito Santo de forma coletiva. Os dons do Espírito e a intimidade. Eu amo os dons do Espírito Santo, assim como amo vê-los em operação. Eu me maravilho com a obra poderosa do Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher comum. É do agrado e do desejo do Senhor que operemos nesses dons, para que a igreja seja fortalecida e encorajada a edificar o reino. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que esses dons ganhassem vida em nós e fôssemos cheios do seu poder, para que pudéssemos manifestar a realidade do céu na terra. Isso faz parte do mandamento de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16, que eu vou ler a seguir.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Aqui vemos que os 5 ministérios existem para equipar os santos, o povo de Deus, para fazer a obra de edificar o corpo de Cristo, a fim de que possamos nos tornar maduros, unidos e alcançar a plenitude de Cristo em nós. Sinto que nesta temporada de equipar o corpo para andar nos dons do Espírito, devemos garantir que o principal motivo pelo qual recebemos esses dons esteja sempre à frente do nosso ensino. O Espírito Santo está trabalhando em nós nesta temporada para trazer à lembrança o propósito de Deus em tudo isso. Houve um grande movimento na cultura em direção ao humanismo, e vejo isso afetando a igreja de muitas maneiras. O humanismo nos coloca no centro da história, fazendo com que a vida gire em torno de nós e de como percebemos ou experienciamos as coisas. Acredito de todo o coração que Deus quer que tenhamos vidas saudáveis e livres, nas quais experimentamos amor e liberdade. Porém, isso não vem por meio de princípios humanistas, mas sim pelos caminhos de Deus operando em nós. A liberdade não vem das minhas percepções ou experiências, mas da verdade dele vivendo e permanecendo e permeando cada parte do meu ser. O Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade e traz a transformação da qual precisamos para sermos livres. Eu me preocupo de que nos tornemos tão contentes com o nosso processo e princípios que, algumas vezes, nos esqueçamos do verdadeiro poder do Espírito e da sua força milagrosa em nossa vida e na vida dos outros. Quando eu chego a um problema com minhas ferramentas primeiro e consulto Deus depois, quer dizer que eu coloquei o meu conhecimento acima da direção dele. E isso pode ser sutil e fácil de ocorrer, e devemos nos ajustar quando virmos isso começar a acontecer. As ferramentas são úteis, mas funcionam melhor de acordo com o inventor, criador e seu manual. Não há vida mais livre do que aquela que vive sob o senhorio de Jesus e serve à sua vontade, pois os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os dele são mais altos do que os nossos, e Deus nos convida a conhecer os seus caminhos por meio da sua palavra e do seu Espírito. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João, capítulo 16, versículos 13 a 15, NVI. Jesus é o objetivo final. Ele é o prêmio, ele é o caminho e ele é o destino. Não há um desígnio mais elevado ou um presente que possa estar acima da beleza e da liberdade que Jesus é e nos traz. Tenho certeza de que todos nós sabemos disso em nossa mente, mas nem sempre vejo isso em operação no povo de Deus. Devemos ter a consciência de que Jesus pode realmente ser mais do que suficiente para cada um de nós, em todos os aspectos e em tudo. Não estamos utilizando Jesus apenas como um caminho para chegarmos à plenitude. Ele é, na verdade, a própria plenitude. Isso é o que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos desperta para a realidade de Jesus, para a sua autoridade, seu poder e sua glória, e trabalha em nossa vida para que não apenas conheçamos isso, mas também experimentemos essa plenitude. Sempre foi a intenção de Deus que a sua presença não apenas repousasse sobre um homem ou uma mulher ungidos, mas também descansasse sobre um povo.
É poderoso ver o Espírito Santo repousar sobre a vida de uma pessoa. Muitas vezes fiquei admirada diante de homens e mulheres de Deus que viveram a vida de tal forma com o Espírito Santo que operaram em unidade com Ele como poucos fizeram. Mas essas vidas não devem ser uma limitação para o corpo, e sim um convite para nós. A vida que opera no poder do Espírito Santo e carrega uma manifestação da sua glória está destinada a provocar o crente comum a perceber que também pode andar dessa maneira. A esperança do Senhor não é simplesmente que tenhamos alguns indivíduos cheios da sua glória, mas que sejamos ajustados como pedras vivas, como um tabernáculo, para sustentar e hospedar a glória de Deus e revelar que o seu reino está próximo. Nós somos o seu corpo, o que significa que devemos ser as suas mãos e os seus pés, fazendo a obra que ele começou com Cristo como cabeça, para revelá-lo ao mundo. Jesus pagou para que andássemos assim, não apenas na forma, mas dotados do seu poder. A vida de Jesus entregue na cruz é preciosa demais para que busquemos apenas uma parte. Devemos buscar a plenitude do seu reino e da sua justiça. O objetivo dos dons do Espírito, como profecia, discernimento de espíritos e dons de milagres, é que edifiquemos uns aos outros no corpo, para que possamos andar em unidade e nos tornemos como Jesus. A razão pela qual Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 14 a desejarmos ardentemente o dom de profecia é porque ele revela o trabalho e o propósito de Jesus e o que ele está formando na vida de um crente. A profecia mantém os nossos olhos no que Jesus está fazendo na nossa vida e em como podemos cooperar com ele. Pense nisso por um momento. Quando recebemos uma palavra sobre administrar um negócio, alimentar os pobres, encher um estádio, isso não é sobre a nossa grandeza, mas sobre o fato de que Jesus está iniciando uma obra sobrenatural na nossa vida e temos a oportunidade e a necessidade de cooperar com Ele nisso. O dom de profecia inicia ou lembra ao povo de Deus que Ele tem um plano para a vida deles. Ele vive neles e serve como encorajamento para continuar na obra que Jesus o chamou para fazer. Os nossos dons espirituais não são apenas ferramentas, são armas poderosas que têm a capacidade, quando rendidas ao Espírito Santo, de carregar a presença mais poderosa que o mundo já conheceu. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, NVI. O Espírito Santo é o maior poder que o mundo já experimentou e experimentará. Ele estava presente na história da criação, soprando sobre o pó quando Adão foi formado. Ele foi o sopro citado em Ezequiel 37, quando Ezequiel profetizou sobre os ossos secos que se tornaram um exército poderoso, e ele é o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos e o assentou acima de toda autoridade, governo e principado. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, NVI. Essa declaração é incrivelmente poderosa, porque já houve muitas demonstrações de grandes milagres com o povo de Deus, e eles certamente estão prestes a ver uma exibição incrível do poder de Deus nos tempos vindouros. Essa passagem nos diz que não foi pela força ou pelo poder dos homens que os milagres aconteceram, mas pelo poder do Espírito do Deus vivo. Poderíamos pensar que isso significa que Deus quer que nos afastemos e deixemos Ele fazer tudo, mas não é esse o caso. Embora possamos perder de vista o propósito dos dons e até mesmo usá-los de maneira errada, Deus ainda deseja que trabalhemos juntos. Para andar no poder do Espírito Santo, é necessário que nos assentemos à mesa. Muitas pessoas querem sair do caminho e deixar Deus mover-se soberanamente, mas isso não é o que Ele deseja. Obviamente, Deus pode e às vezes se move de forma soberana, mas não foi assim que Ele escreveu a história. Ele nos incluiu no seu plano de redenção, e a solução foi que Ele se daria a nós de maneira plena e completa para que pudéssemos realizar isso juntos. Os dons de Deus não precisam nos distrair do nosso propósito final.
Um coração que anda em intimidade com Deus, que se esforça para manter os olhos fixos naquele que provoca todas as coisas sobrenaturais e que se lembra de que Ele é quem está fazendo uma grande obra em nós, permanecerá no caminho. Para produzir frutos duradouros no reino, é necessário que permaneçamos e nos mantenhamos totalmente conectados ao Senhor em nosso coração e em nossa mente. Essa é a maravilhosa obra do Espírito em nós. A promessa do Espírito Santo é a promessa da cooperação e comunhão com Deus, e essa vida glorifica Jesus através da abundância de dons dados por Ele. Todo dom, encontro, unção ou graça é para apontar para o Rei dos Reis e a vastidão do seu reino. Em um mundo ocupado com a sua própria agenda, a igreja precisa se familiarizar intimamente com a beleza e a vitória de Jesus. Os nossos dons dados por Deus, operando a partir de uma profunda intimidade e dependência do Espírito, apontam para o nosso Rei generoso e vitorioso, cheio de misericórdia e todo-poderoso em todos os sentidos. Minha oração é que nós, como corpo de Cristo, sejamos ricos em seus dons e ainda mais, famintos pela sua presença. Oro para que sejamos como Moisés, não dispostos a ir a um lugar onde tua presença não vá. Êxodo 33:15. Que tenhamos um coração para conhecê-lo, Senhor, assim como uma profunda dependência do seu Espírito. Que cada monte ou vale profundo seja um lugar onde Jesus seja glorificado em nossa vida. Deus, será que poderia nos sensibilizar para o mover do seu Espírito e nos tornar famintos para conhecê-lo mais em cada oportunidade? Ensina-nos a hospedar bem o Espírito Santo e abrir espaço para que ele nos guie e se mova entre nós.